O Raspberry Pi é uma placa bastante versátil, com muitos recursos. A gente tem aí a ligação com a HDMI. Esse modelo aqui tem também a parte da comunicação Wi-Fi, comunicação Bluetooth. Ele pode ser ligado aqui a diversos dispositivos USB. Tem aqui toda uma parte de expansão, com diversos tipos de comunicação, com I/O digital. Mas, apesar de tudo isso, o Raspberry não é capaz de fazer todas as coisas, né? Ele está rodando normalmente um sistema tipo Linux, que tem aí algumas limitações quando a gente começa a chegar perto de uma coisa realmente de tempo real. Então, se a gente precisa de uma temporização precisa, se a gente precisa gerar, responder rápido às situações externas, ele pode ser um pouco complicado. Uma outra limitação é que ele não tem aqui uma entrada analógica, né? São todas as entradas aqui são digitais. Então é comum a gente usar junto com ele um Arduino, né? Que no caso eu tenho aqui um Arduino, o Pro Mini, que é um Arduino feito aí para coisas mais embarcadas. Ele não tem a parte de comunicação USB. Ele é mais compacto também, né? Quando a gente quer colocar esses dois caras no mesmo projeto, tem um problema de como é que a gente vai fazer a comunicação de um com o outro. A solução assim mais óbvia seria fazer a comunicação serial, né? Serial assíncrona. Porém, existem algumas limitações no lado do Raspberry, em particular esse modelo, né? O Raspberry Pi Zero W. A serial principal dele está usada para falar com o chip de Bluetooth. Ele tem uma segunda serial, mas a segunda serial que tem uma série de restrições, a velocidade dela é menos constante, digamos assim, tem menos sinais e tudo mais. Então aqui eu estou mostrando uma outra opção de fazer a conexão entre um Raspberry e um Arduino, que é usar um protocolo chamado I2C. Deixa eu falar um pouquinho rápido aí sobre o que é o I2C, como é que ele funciona. E a gente volta para ver o que eu montei aqui. A comunicação I2C é uma comunicação serial feita a dois fios, onde nós temos um mestre e vários escravos ligados um barramento. Para isso, do ponto de vista elétrico, nós temos ali uma ligação do tipo coletor aberto, onde os dispositivos podem puxar o sinal para zero e o nível alto é garantido através de resistores. Do ponto de vista lógico, cada dispositivo escravo tem um endereço de 7 bits. As duas linhas que nós temos, uma é o clock, que é gerado pelo mestre, e a outra é os dados que podem ser acionados por qualquer um dos dois dispositivos. O sinal de clock indica onde está cada bit de dados. Na comunicação, normalmente os dados só mudam quando o clock está em zero. As situações onde o dado muda com o clock em 1 sinalizam as situações de início e fim de transmissão. Como exemplos, vamos ver a leitura da memória EEPROM com ligação I2C. A operação começa com a indicação de start, em seguida vem o endereço do dispositivo, onde o último bit ali em 0 indica que estará sendo feita uma escrita, e o dispositivo vai responder através de um ACK, colocando o sinal em nível 0. Em seguida são transferidos mais 2 bytes, que estão sendo escritos no dispositivo, que correspondem ao endereço da posição da E2PROM, onde nós vamos fazer a leitura. Temos então um novo start, novamente o endereço do dispositivo, porém o último bit dessa vez está em 1, indicando que será feita uma leitura. Finalizando a leitura, temos mais um byte transferido, porém dessa vez quem aciona a linha de dados é a memória, o dispositivo escravo. O mestre irá acionar apenas no final para indicar aquele NOAC e depois para dar o stop, finalizando a operação. Ok, agora que a gente já entendeu um pouquinho aí o que é o I2C, vamos entender essa montagem. Existe uma complicação aqui, que é o fato de que o Raspberry opera a 3,3 volts, enquanto que o meu Arduino ali está operando a 5 volts. Então, existem algumas pessoas que ligam direto a parte do I2C, coisas de 3.3 com coisas de 5. Isso funciona, porém a gente está ali fora das especificações, existe o risco de queimar o Raspberry, porque ele vai ter nos pinos ali do I2C uma tensão um pouco acima dos 3.3 que ele suporta. Existem várias soluções para isso. O que eu adotei aqui é uma solução onde a gente coloca nas duas linhas de comunicação, né, no SDA e o SDL, tem aqui um MOSFET, não sei se vai dar para ver, deixa eu dar uma inclinadinha.
meio difícil de ver aqui no meio de todos os fios. Parece um transistor, é um transistor, né? Só que é um transistor do tipo MOSFET, tá? Que está aqui no meio. Através dele vai passar os sinais e isso, digamos assim, isola as duas partes e evita ter o problema dos 5 volts gerarem uma tensão alta demais aqui no lado do Raspberry. Nessa demonstração o que eu fiz, então tem a conexão aqui I2C, o meu Arduino vai estar funcionando como um escravo, toda a comunicação é comandada aqui pelo lado do Raspberry, que é o mestre, né? É ele que vai endereçar lá o Arduino, vai solicitar leituras, vai mandar comandos. E para exemplificar essa comunicação, aqui eu tenho um potenciômetro ligado na entrada analógica ali do Arduino. Então, a posição que eu colocar aqui no potenciômetro, isso vai gerar aí uma tensão diferente, que vai ser medida pelo ADC, e o Raspberry vai poder consultar isso remotamente. E na parte aqui de saída, eu botei esse anel de LEDs aí, é um anel de LEDs RGB, que tem um padrão de comunicação que exige umas temporizações bastante precisas. Tão precisas que o código que está aqui tem até uma parte que está realmente em assembly. Tá? É preciso contar os ciclos para conseguir gerar os tempos próximos, dentro da faixa aceita aqui por esses LEDs. Né? O tempo aqui nesse caso não chega a ser preciso, porque o clock aqui é 16 MHz, não dá uma parte inteira, o número inteiro de ciclos não vai dar os tempos de lá, mas dá para obter aí, né, um tempo preciso o suficiente. Tá? Então esse anel de LEDs, né, tem 7 LEDs aí, cada LED desses vai receber aí 3 bytes, onde cada byte dá a intensidade do vermelho, azul e verde. Tá? Então tem um programinha aqui escrito em Python no Raspberry, que vai comandar a leitura aqui do potenciômetro, e em função desse valor vai mandar uma certa programação para lá. Vamos ver não sei se a câmera vai conseguir pegar legal. Então tá verde, conforme eu vou mudando, vai ficando mais intenso, vai ficando avermelhado. O vermelho a câmera não pega legal, e agora ele vai ficar azulado, vamos ver se o azul aparece. E no fim ele chega a ficar branco, fica todos acesos, né? Deixa eu ver se eu consigo deixar, que seria meio azulzinho. O vermelho, que realmente a câmera não pega legal. O verde é o que aparece melhor. Aí deixa eu botar um verde um pouco intenso. Acho que é o melhor aí para a câmera aqui pegar. Então é isso. Tá aí um exemplo, né, de a gente comunicar um Raspberry com um Arduino via I2C, que tem a finalidade aí de a gente poder jogar as coisas que são mais críticas de tempo, aquilo que precise de uma interface analógica, para o lado do Arduino, e a parte aqui de mais alto nível, parte que, por exemplo, tivesse que acessar a internet, ou que quisesse fazer uma linguagem como Python, poder ficar tudo aqui no lado do Raspberry. É isto.